Olá, pessoal. Meu nome é Raiane Gabriele Nunes Silva e eu faço parte do projeto de iniciação científica do Instituto Federal de Pernambuco. Estou apresentando meu relatório final, que pode ser definido a partir do estudo da corrosão dos ácidos Ca50 e Ca60 em meio rico em gás sulfídrico, sob a orientação da professora Ira Almeida Leal Bassan e com a orientação de Edivânia Souza de Lima Vasconcelos. Bem, para iniciar a exposição é necessário compreender o conceito básico da corrosão e suas implicações. A corrosão é basicamente o processo de degradação de material, normalmente metálico, pela ação químico-eletroquímica do meio ambiente. Vale ressaltar que essa deterioração pode estar associada ou não a esforços mecânicos. Ou seja, o material em questão ele possui uma tendência natural de retornar à sua forma original e, consequentemente, mais estável. Na construção civil, inibir o processo corrosivo é de extrema importância, visto que o aço sempre vai estar exposto a diversos impactos e substâncias que degradarão aquele determinado material, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Nesse sentido, o sulfeto de hidrogênio, que é o H2S formado por uma molécula de enxofre e duas de hidrogênio, é um dos meios mais prejudiciais das estruturas de concreto no ambiente da engenharia. Esse gás incolor ele é bastante tóxico, mais denso que o ar e solúvel em água a temperatura ambiente. E pode ser encontrado tanto na natureza entre os gases vulcânicos quanto a partir de processos industriais. Diante disso, são bastante recorrentes pesquisas nessa área da construção civil, principalmente em relação ao H2S, visto que os impactos podem ser desastrosos e acarretar acidentes, como, por exemplo, o que ocorreu em Fortaleza no dia 15 de outubro de 2019. Esse acidente foi ocasionado pela falta de manutenção do edifício, o que gerou oxidação total, formação da ferrugem e, segundo relatos dos engenheiros que estiveram no local depois do desabamento, o ferro praticamente não existia para sustentar a superfície. Por isso, o objetivo principal dessa pesquisa é estudar o processo de corrosão dos principais ácidos empregados na construção civil e consequente avaliação das propriedades mecânicas desses materiais no meio rico em H2S. Para isso, é necessária a confecção de corpos de prova de ácido Ca50 e Ca60, preparação do meio rico em H2S, montagem de sistemas estáticos contendo corpos de prova em meio rico em H2S para monitoramento da corrosão, cálculos de perdas de massa dos corpos de prova para determinação de taxas de corrosão, ensaios mecânicos do ácido Ca60 após exposto ao meio rico em H2S e investigação de possíveis perdas de propriedades do material exposto à corrosão. Bom, como eu falei anteriormente, a corrosão ela é a interação físico-química entre o material e o meio operacional. No H2S, no gás sulfídrico, ela se resume na oxidação do ferro e na consequente formação de sulfetos de ferro insolúveis. Em detrimento disso, as moléculas de H2S elas serão reduzidas e ocorrerá a adsorção de átomos de hidrogênio sobre a superfície, como está demonstrado aqui nessa imagem. Após isso, os hidrogênios sobre a superfície eles vão se combinar e vai acontecer a desorção, que é o processo inverso da adsorção. Vale ressaltar também que os estudos que incluem o oxigênio no processo corrosivo apresentam maior rapidez no que diz respeito à degradação do aço e à formação da ferrugem. Em outras palavras, com a entrada do oxigênio, o meio torna-se mais oxidante e, obviamente, isso leva à formação de outros produtos de corrosão, que no caso é a ferrugem, o Fe2O3. Bom, em suma, as equações de 1 a 4 representadas a seguir elas vão determinar o contato do ferro com o meio rico em H2S. Esse AD ele vai representar uma espécie iônica ou neutra adsorvida na superfície do aço e o D uma espécie dissolvida. Ou seja, o ferro ele vai reagir com o H2S, que é o gás sulfídrico, vai formar o FSH- e liberar o H+. E, no geral, essa equação aqui ela pode ser vista como uma reação de formação direta de sulfeto de ferro na superfície do aço, que no caso é o ferro, reagindo com o 2H2S já balanceado, que vai formar o sulfeto de ferro e o H2. E aqui são as etapas. Diante desse contexto, de acordo com a norma brasileira 7480, os ácidos utilizados nesse experimento foram os principais utilizados na construção civil: o Ca50, Ca concreto armado, e o Ca60. O primeiro foi confeccionado nas dimensões 5 mm por 20 mm de comprimento, na forma circular, e o segundo 7 mm por 50 mm na forma cilíndrica, como vocês podem ver nessa figura aqui.
Bom, seriam realizados ensaios por perda de massa por imersão para ambos os ácidos, o CA50 e o CA60, os quais deveriam ter sido imersos em solução de H2S com a concentração de 1 grama por litro em períodos de 20, 40 e 60 dias. Nesse tempo aqui, as amostras iam ser retiradas em triplicata para cálculos de taxa de corrosão média. Para isso, elas iam se submeter ao processo de decapagem seguindo a norma da NACE, que consiste na imersão em solução ácida, HCl, 37,5%, em 1:1 de água por 5 minutos, imersão em solução saturada de bicarbonato por 1 minuto, imersão em isopropanol e acetona, secagem em secador e pesagem na balança analítica com incerteza de décimo de miligrama, até a estabilização da massa. Por esse processo, seria feita a curva de decapagem e determinado o ponto crítico para cálculos da taxa de corrosão. A partir desses dados, seria realizada a classificação da agressividade do meio, de acordo também com a NACE, que determina a corrosividade em função da taxa de corrosão. Mas antes de expor os ácidos ao meio rico em gás sulfídrico, foram realizados ensaios preliminares, os quais se resumiram na reação da palha de aço com um ácido bastante corrosivo, que é o HCl, o ácido clorídrico. A palha de aço foi cortada em 4 pedaços e eles foram pesados em uma balança analítica para que obtivessem massas próximas de 4 gramas. Depois disso, teve o preparo das soluções diluídas de HCl, as quais tiveram como ponto de partida uma solução inicial com 0,1 mol por litro, ou seja, o pH variou de 1 a 4. A partir disso, as soluções elas foram borrifadas na superfície de cada palha de aço 10 vezes e durante 24 horas ficaram expostas ao ar atmosférico, a fim de que a variação da massa pudesse ser medida, como vocês podem ver aqui a palha de aço na placa de Petri. Bom, as esponjas com pH 1, a esponja com pH 1 ela apresentou um produto de corrosão mais elevado do que as outras. Fato esse também ocorrido no experimento original, no qual a variação de massa diminuía à medida que o pH aumentava, que no caso está representado nessa tabela aqui. Ou seja, quanto mais concentrado, maior o potencial corrosivo da solução. Vale salientar também que no gráfico 1 é perceptível esse decaimento da variação em porcentagem da massa, o que ocorre devido ao aumento do pH e, consequentemente, à não formação da ferrugem, o qual é o material da reação corrosiva, descrito anteriormente e mostrada nessa figura aqui, ó. Que é o Fe2O4. E aqui apresenta as palhas de aço, já com os produtos da corrosão, que no caso é a ferrugem. E pode ser perceptível que no 1, que o pH estava mais baixo, o processo corrosivo foi mais acentuado, né? Bom, a partir disso, conclui-se que o processo corrosivo ele é desencadeado quando exposto a um ácido bastante nocivo, que no caso foi o HCl, e que quanto mais concentrado o reagente estiver, maior vai ser o potencial corrosivo, ou seja, com um pH mais baixo. E aqui é mais geral, o estudo desses processos é bastante importante para inibir a degradação de estruturas de concreto. Todavia, os experimentos com CA50 e CA60 expostos ao meio rico em H2S não puderam ser concluídos devido à pandemia da Covid-19 decretada em 11 de março de 2020 e ao estado de isolamento social decretado no estado de Pernambuco. Sendo assim, a pesquisa foi interrompida e não houve condições de retornar ao Instituto para a preparação da solução do meio rico em gás sulfídrico e consequente análise dos resultados. Aqui estão as referências utilizadas tanto nesse vídeo quanto no projeto de pesquisa. Muito obrigada pela atenção e até breve.